O que acontece quando uma obra-prima fica inacabada? Quando o arquiteto de um universo sombrio e complexo nos deixa antes de colocar a última pedra. Berserk, a saga monumental de Kentaro Miura, vive hoje nesse limbo entre o legado e a incerteza. Com a continuação de Koji Mori, a pergunta que ecoa em todos os cantos da internet é uma só: como essa jornada brutal vai terminar? Será que Guts finalmente terá sua vingança ou existe um caminho diferente para o espadachim negro? Será que Casca conseguirá se reconciliar com Guts e Griffith, o homem que sacrificou tudo por um sonho, conseguirá ser derrotado? Hoje vamos mergulhar nas pistas, teorias e declarações oficiais para desvendar o que pode ser o fim de Berserk, uma das obras mais influentes dos últimos 30 anos. Fala galera, Léo Bertolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e hoje vamos falar sobre o tema que não sai da cabeça de nenhum fã de Berserk, o seu desfecho. E se você é assim como eu, fã de mangás e animes, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e bora para o vídeo. Antes de teorizar sobre o fim, precisamos entender o presente, e para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Kentaro Miura não era apenas um mangaka, ele era um visionário que redefiniu o que era possível em uma série de mangá. Quando Berserk começou, em 1989, a indústria de mangá era dominada por shonen típicos, histórias de garotos lutando para se tornarem mais fortes. Mas Miura, ele criou algo completamente diferente. Berserk é uma obra que não tem medo de ser brutal, de ser visceral, de questionar a própria natureza do destino e da livre vontade. Guts não é um herói tradicional que segue um caminho pré-determinado. Ele é um homem que luta contra o próprio tecido do universo, contra forças que o predestinaram a sofrer, e essa foi a genialidade de Miura. Quando ele faleceu em maio de 2021, aos 54 anos, a comunidade de fãs entrou em estado de choque. Não era apenas a perda de um artista, era a perda de um visionário. E a pergunta que todos faziam era: Berserk vai morrer com ele? Mas Miura tinha um plano, ele tinha Koji Mori. Koji Mori é amigo de infância de Miura, eles cresceram juntos, trabalharam juntos e, mais importante ainda, Miura confiava nele, tanto que criou o Estúdio Gaga especificamente para Mori e seus assistentes. Quando Miura faleceu, Mori herdou não apenas a responsabilidade de terminar Berserk, mas também a confiança de um homem que sabia que sua obra estaria em boas mãos. Mas Mori foi honesto desde o início. Em seu pós-fácil no volume 42, ele disse: será imperfeito. E essa honestidade é a maior força da continuação. Não se trata de imitar Miura, de fingir que é ele. Trata-se de honrar sua memória, de respeitar o seu legado e de terminar a história de forma que ele gostaria que fosse terminada. Agora que entendemos por que o ritmo mudou, vamos falar sobre como Koji Mori está contando essa história. E aqui está algo fascinante. Ele se comprometeu a escrever apenas o que ele sabe, o que Miura lhe contou pessoalmente. Onde não há certeza, onde não há memória, ele deixa a arte falar. Os capítulos recentes têm muito pouco diálogo. Não é uma limitação, é um ato de respeito. Mori não quer colocar palavras na boca de Miura. Ele quer deixar que a história respire através da arte de Kurosaki, o artista-chefe do Estúdio Gaga. Você pode ver isso nos painéis, expressões faciais mais sutis, cenas de ação mais visuais, momentos de silêncios que falam mais do que qualquer diálogo poderia. E como se Mori estivesse dizendo: eu não sei exatamente o que Miura pensava aqui, então vou deixar que você, como leitor, complete a história. Essa abordagem criou um estilo único que é diferente de Miura, mas ainda honra sua memória. É uma continuação que respeita o silêncio tanto quanto respeita as palavras. Uma das perguntas mais frequentes é:
Quanto tempo falta para Berserk terminar? E essa é uma pergunta complicada, porque a resposta depende de como você interpreta os dados que temos. Em 2009, durante uma entrevista rara, Miura disse que Berserk estava aproximadamente 60 a 70% completo. Ele também mencionou que o fim não estava muito distante do triunfo de Griffith fora de Falconia. Se fizermos as contas simples, com mais de 10 volumes lançados desde então, a série já deveria ter acabado, certo? Errado. E a razão é simples. Miura era um mentiroso. Não um mentiroso malicioso, mas um mentiroso no sentido de que ele não tinha uma noção clara de quanto tempo levaria para terminar sua própria história. Isso é comum entre autores jardineiros. Eles sabem o destino, mas não sabem o caminho. Veja bem, Miura começou Berserk em 1989 como um mangá semanal. Capítulos saíam toda semana, mas depois do ano 2000 o ritmo mudou. Os capítulos começaram a sair com mais espaçamento. O arco do Milênio do Falcão, que começou em 1997, durou até 2005, 8 anos. 8 anos apenas para um arco. Depois veio o arco Fantasia, que começou em 2005 e durou até 2022, 17 anos. 17 anos em um barco, 17 anos com Guts, Casca, Shirk, Farnese e Sérpico navegando em direção a Elfheim. Isso não é um acidente, isso é Miura sendo Miura. Ele não tinha pressa, ele queria explorar cada momento, cada emoção, cada nuance da jornada de seus personagens. Mas agora, Koji Mori no comando, as coisas são um pouco diferentes. O arco atual Exílio Oriental, que começou no capítulo 374, é curto, direto e serve a um propósito claro: preparar Guts para o ato final. Ele não está mais à deriva, ele está sendo forjado para a última batalha. Então, o fim está realmente próximo? Sim, mas não em 27 capítulos, como algumas teorias matemáticas sugerem. Essas teorias assumem que Berserk terminará no capítulo 410, baseando em especulações antigas, mas a estrutura narrativa atual indica algo diferente. Estamos no penúltimo ato. O exílio oriental é a calmaria antes da tempestade, um momento de introspecção final de Guts antes de voltar para casa, para Midland, para o confronto definitivo. Minha estimativa pessoal, Berserk terminará entre os capítulos 430 e 450, não em breve, mas também não em uma década. Estamos falando de 3 a 5 anos considerando o ritmo atual da publicação. Ok, vamos ao que interessa. Como Berserk acaba? Existem 3 pilares que sustentam quase todas as teorias, e esses pilares foram plantados por Miura ao longo de toda a série. Vamos analisar cada um deles em detalhes. O Moonlight Boy é possivelmente o elemento mais importante para entender o fim de Berserk. Para entender quem ele é, precisamos voltar ao Eclipse. Durante aquela noite maldita, Casca foi violada por Griffith, em sua forma demoníaca Fento. O resultado dessa violação foi a concepção de uma criança contaminada pela natureza maligna do ato. Essa criança nasceu no mundo físico como uma criatura deformada, o que chamamos de criança-demônio. Mas a criança-demônio não era apenas puramente maligna. Apesar de ter aceitado uma natureza demoníaca, ela tinha um vínculo genuíno com seus pais. Ela amava a Casca profundamente e aparecia repetidamente em Albion para protegê-la dos espíritos e das ameaças que a cercavam. Seu amor pela mãe era tão forte que, no final da cerimônia de encarnação, seu poder foi completamente esgotado. Foi nesse momento crítico que o ovo do mundo perfeito a encontrou. O ovo também estava à beira da morte, prestes a cumprir seu papel no ritual de criar um novo mundo. Por um ato de pura misericórdia, não por acordo ou manipulação, o ovo engoliu a criança demônio, assegurando-a que ela poderia sonhar no berço do novo mundo dentro dele. Nenhum dos dois morreria sozinho. Dentro do corpo do ovo, enquanto a cerimônia de encarnação se desenrolava, algo extraordinário aconteceu. A criança demônio gradualmente se desenvolveu em um infame humano, amadurecendo lentamente até se tornar
parte do vaso para a essência de Griffith. Quando o corpo do ovo se abriu revelando a luz brilhante, a criança demônio havia se transformado no novo corpo físico de Griffith. E aqui está a genialidade de Miura. A criança demônio não desapareceu, ela ainda existe dentro do corpo, compartilhando o espaço com Griffith. Durante as noites de lua cheia, o Moonlight Boy, a manifestação humanizada da criança demônio, retoma o controle do corpo. Griffith não é mais apenas Griffith, ele é uma dualidade. Ele é Griffith e o Moonlight Boy ao mesmo tempo, e traços leves do amor do Moonlight Boy por Casca ainda influenciam Griffith mesmo quando ele está no controle. No capítulo 364, o último capítulo escrito por Miura, há uma cena que é absolutamente crucial. Griffith, em seus aposentos em Falconia, percebe que aquela noite de lua cheia ele perderia novamente o controle para a criança. Após o maior plot twist acontecer, que é a criança do Luar se transformar em Griffith, o mesmo está chorando, por não conseguir conter suas emoções mistas por conta dessa dualidade. E essa lágrima não é de Griffith, essa lágrima é do Moonlight Boy, é a inocência que ainda bate contra as correntes da causalidade. E essa é a maior fraqueza de Griffith, não é uma fraqueza física, mas uma fraqueza emocional. Griffith sacrificou tudo por seu sonho, mas o Moonlight Boy ainda sente, o Moonlight Boy ainda ama, o Moonlight Boy ainda é capaz de chorar. A teoria mais forte é que, no fim de Berserk, Guts e Casca usarão o Moonlight Boy não como uma arma, mas como disse no vídeo da ruína de Griffith, que inclusive está no card acima e nos comentários fixados, a natureza híbrida do Garoto do Luar pode fazer com que o fluxo da causalidade seja atingido com apenas Casca ou Guts, dando um nome para ele. Assistam lá essa teoria. Aqui a comunidade de fãs se divide em duas correntes principais, e ambas têm argumentos válidos. A primeira corrente acredita que Guts terá um final trágico, que ele se sacrificará para derrotar Griffith, tornando-se o novo Cavaleiro Caveira, que ele passará a eternidade vagando pelos reinos, protegendo a humanidade contra as forças do mal. É um final épico, poético e completamente consistente com o tom sombrio de Berserk. Mas há um problema com essa teoria. Miura, em várias entrevistas, disse que queria um final feliz para Berserk. Não um final bom, mas um final feliz. E um final feliz, onde Guts se sacrifica, não é feliz. É nobre, é heróico, mas não é feliz. A segunda corrente é essa a minha aposta. É que Guts terá um final agridoce, que ele abandonará a vingança para viver em paz com Casca, que ele aprenderá que a verdadeira força não vem do ódio, mas da proteção, que ele se tornará não um guerreiro, mas um guardião. Berserk nunca foi sobre a vitória da vingança. Desde o começo, a série questiona a ideia de destino. Guts é chamado de O Lutador porque ele luta contra o próprio destino. Ele luta contra as forças que o predestinaram a sofrer. E a ironia é que, quanto mais ele luta contra o destino, através da vingança, mais ele se torna escravo dele. O verdadeiro final feliz para Guts não é matar Griffith, é escolher viver, é escolher deixar a vingança para trás e abraçar a vida que ele construiu com Casca e ser a teoria 1 acontecer junto com seu filho. E isso é consistente com a filosofia de Miura. Berserk é uma série sobre a luta pela humanidade em um mundo que tenta nos desumanizar. O final de Guts deve ser uma afirmação de sua humanidade, não uma negação a ela. O terceiro pilar é talvez o mais épico. No capítulo 375, algo extraordinário aconteceu. Guts, que havia passado toda a série como um solitário, apenas seus novos amigos que foi construindo no trajeto até Alfheim, uma nova aliança está prestes a se formar. Rickert, seu antigo companheiro do Bando do Falcão, reapareceu. Scylla, que era um inimigo, agora é um aliado. Os Kushans, que eram antagonistas, agora estão do lado de Guts. Por quê? Porque todos eles entendem uma coisa: Griffith é uma ameaça para toda a humanidade. Falconia é a manifestação do sonho de Griffith. É uma utopia,
um lugar onde não há sofrimento, não há dor, não há conflito, mas é uma utopia construída sobre a subjugação. É um lugar onde a humanidade é controlada, onde a livre vontade é uma ilusão. E é exatamente por isso que Griffith é o vilão perfeito. Ele não é um vilão que quer destruir o mundo, ele é um vilão que quer salvá-lo. Ele quer criar um mundo perfeito, mas para fazer isso, ele precisa eliminar tudo o que torna a humanidade imperfeita: a liberdade, a escolha, a possibilidade de erro. A batalha final não será apenas Guts contra Griffith, será a humanidade imperfeita, com todas as suas falhas e diversidades, contra a perfeição tirânica de um único homem. E isso é importante, porque significa que o fim de Berserk não será apenas sobre Guts, será sobre Rickert, que finalmente confrontará o homem que o traiu, será sobre Scylla, que finalmente confrontará o poder que destruiu seu povo, será sobre Shirk, que finalmente usará sua magia para proteger o mundo que Miura criou, será sobre Sérpico, que finalmente encontrará seu lugar no mundo, e será sobre Casca, que finalmente será mais do que uma vítima. A queda de Falconia será a vitória da humanidade imperfeita sobre a perfeição tirânica. Juntando tudo isso, qual é o meu veredito? Como eu acho que Berserk vai terminar? O final de Berserk não será sobre o bem vencendo o mal, será sobre a liberdade vencendo o destino. Guts, nesse momento, está dentro da estupa Kushan. Ele foi puxado para o mundo astral, para o reino onde os deuses e os demônios residem. E lá ele não está apenas se curando, ele está se libertando. A armadura Berserker, que o manteve vivo durante toda a série, é uma prisão. Ela o protege, mas também o controla. Ela amplifica sua raiva, sua dor, sua vontade de vingança. Mas dentro da estupa, Guts terá que confrontar a verdade, que ele não precisa mais dessa armadura, que ele é forte o suficiente sem ela e que ele conseguirá subjugar ela. Quando Guts emergir da estupa, ele não será mais o mesmo homem que entrou. Ele será liberto, e essa libertação será a chave para tudo. A causalidade irá convergir com o ataque a Falconia. Nesse momento, toda a mão de Deus será convocada pelo Berrelite que anda com Guts, e o confronto final que vemos na primeira aparição da mão de Deus no flashback do Cavaleiro Caveira será o desfecho, porém com a vitória da humanidade. A mão de Deus será provada como não onipotente. O Cavaleiro Caveira, junto de Guts, irão, dentro da dimensão maligna, conseguir destruir os demais membros da Mão de Deus, e minha teoria sobre o Garoto do Luar não ter um nome será o desfecho final de Fento e Griffith. O epílogo de Berserk será sobre a vida após a vitória. Guts, Casca e o Moonlight Boy finalmente juntos, não em um castelo, mas em um lugar simples, talvez em uma fazenda. Talvez em um vilarejo tranquilo, um lugar onde Guts pode finalmente descansar, e o mundo, livre da influência da mão de Deus, aprenderá a viver com suas próprias escolhas. Não será um mundo perfeito, haverá ainda conflito, sofrimento e injustiça, mas será um mundo onde a humanidade é livre para escolher seu próprio destino. O lutador finalmente deixará de lutar contra o destino, porque ele terá criado o seu próprio. E isso, para mim, é o final perfeito para Berserk. Não é porque é feliz, mas porque é verdadeiro. É verdadeiro a filosofia de Miura, verdadeiro aos personagens e verdadeiro a jornada que Guts percorreu. Essa é minha visão, construída sobre as pistas que Miura nos deixou e o caminho que Koji Mori está trilhando. Um final que honra a jornada de Guts, não com um banho de sangue, mas com a paz que ele tanto lutou para merecer. Um final que afirma que a verdadeira força não vem da vingança, mas da escolha. Um final que diz que somos livres para criar o nosso próprio destino. Mas e você? Qual é a sua teoria? Como você acha que Berserk vai terminar? Será que Guts conseguirá deixar a vingança para trás? Será que Casca e o Moonlight Boy finalmente terão a vida que merecem? Será que Griffith será realmente derrotado ou ele encontrará uma forma de se recuperar? Deixe aqui nos comentários
vamos debater sobre essa obra incrível. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para mais análises como essa e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir e fui!